Oi, pessoal! Eu acho que vocês já ouviram falar sobre justiça climática. Mas se eu disser para vocês que existe um movimento liderado por crianças e jovens como você para enfrentar esse desafio? Pois é, eu vim aqui explicar um pouquinho sobre a 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A conferência é um processo democrático que reúne estudantes de todo o Brasil para debater temas ambientais e criar projetos de transformação. Ela acontece nas escolas e olha que legal, ela vai da etapa escolar até a etapa nacional, onde estudantes como vocês podem levar suas ideias para todas as escolas do Brasil. A conferência existe porque o futuro do planeta é nosso. Ela empodera crianças e jovens para discutir problemas reais como lixo, água, clima, criar soluções criativas, influenciar políticas públicas. Já imaginou o seu projeto sendo levado para todas as escolas do Brasil? Aqui, isso acontece. Afinal, o mundo precisa de ação e crianças e jovens são os mais afetados pelas questões ambientais. Na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, você aprende sobre sustentabilidade na prática, conhece pessoas incríveis e ainda vira um agente de transformação na sua escola e na sua comunidade. Desde a primeira edição, em 2003, cada edição trouxe um tema urgente. Na primeira, o tema foi Vamos Cuidar do Brasil. Já em 2006, o foco foi na diversidade. A terceira edição trouxe mudanças ambientais globais. E na quarta, Vamos Cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. 2018 foi a vez da 5ª edição, onde se tratou do tema água. E agora, em 2025, chegamos à 6ª edição da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O tema deste ano é Educação e Justiça Climática. Essa edição é a sua chance de fazer a diferença. Olha só como participar. Mobilize, crie, recrie a sua convida na escola. Forme um grupo mobilizador. Debata os temas. Tem materiais no site da conferência. Também crie produtos de educomunicação. E atenção, faça a conferência na escola e eleja uma proposta e delegados até 16 de maio. Registre os produtos da conferência no site da conferência até 30 de maio. E daí, avance para as etapas municipal, que é opcional, estadual e nacional. A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é a nossa chance de mostrar que crianças e jovens estão prontos para agir. Não fique de fora, junte-se a milhares de jovens e faça história. Mas como é que tudo isso funciona mesmo na prática? É aí que entra a educomunicação. Ela é uma estratégia que une educação e comunicação para mobilizar jovens como vocês. Ela pode ser usada em todas as etapas da conferência. Antes da conferência, para divulgar, engajar e preparar todo mundo. Durante, para registrar debates, criar vídeos, posts, podcasts, o que a sua criatividade mandar. E depois, para espalhar os resultados e pressionar por transformação. Ou seja, a educomunicação é a ferramenta que garante que sua voz seja ouvida e que suas ideias virem ação. E aí, pessoal que está trabalhando na Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente do ano de 2025, a gente acabou de ouvir a Sabrina falando sobre o que é a conferência, quais são os passos para realizá-la nas escolas e a importância de ter ações como essas nos nossos espaços educativos para que a gente possa ter uma vida melhor, mais saudável, mais justa para todos e todas. E lá no finalzinho do vídeo ela comentou sobre um fenômeno que pode ajudar a engajar as pessoas nas discussões socioambientais que a gente pode realizar nesses ambientes.
chama Educomunicação e é sobre isso que eu venho falar com vocês aqui agora. E como eu sei que há muito a ser feito para o trabalho das conferências nas escolas, eu vou separar minha fala em 3 partes principais. A primeira, o que é educomunicação, para que ela serve e como a gente pode identificar ela através das expressões. Então, o que é educomunicação? A primeira coisa que a gente precisa saber é que não é uma simples junção entre educação e comunicação, como a gente pode ser levada a pensar a princípio. Não é, por exemplo, educar alguém através de um vídeo, né, como a gente está fazendo aqui agora, como se fosse um Telecurso 2000. Não é educomunicação. Também não é educomunicação dar aula utilizando filmes, programas de TV, podcasts para as pessoas verem, ouvirem e aprenderem coisas através de uma transmissão de informação. Educomunicação é uma maneira diferente de trabalhar com as mídias, com as expressões, com os veículos de comunicação. Só se torna uma peça educomunicativa se ao produzir, durante o processo de produção dessa mídia, seja ela qual for, a gente inclua todas as pessoas que estão envolvidas naquele espaço, naquele ecossistema comunicativo. Bom, de uma maneira bastante prática, se a gente está numa sala com 9 pessoas, incluindo eu, que sou a facilitadora do processo, isso significa que a gente está compondo ali um ecossistema de 10 fontes de conhecimentos diferentes. São 10 experiências territoriais diferentes, 10 sensibilidades com a vida, com música, com filme, com podcast, 10 tipos diferentes de conhecimento de recepção midiática. Então pode ter gente um pouco mais velha, né, um pouco mais experiente, que acompanhou, por exemplo, a transição do rádio para a televisão, que acompanhou a televisão preto e branco para colorida. E olha que conhecimento rico, com poder conversar com essas pessoas, fazer com que elas se expressem e a gente aprenda com essas experiências. A gente pode ter jovens que têm um largo conhecimento, apesar da idade, já um largo conhecimento em linguagem de internet, né, em audiovisual. Então, se a gente conseguir que esses diferentes graus de conhecimento, essas experiências diferentes, elas cheguem num consenso geral, utilizando como ferramenta principal o diálogo, a gente está conseguindo compor um processo educomunicativo de verdade. Então vamos estabelecer aqui um primeiro conhecimento geral sobre educomunicação. Para que efetivamente seja um processo educomunicativo, uma peça educomunicativa, a gente tem que ter valorizado todos os componentes do nosso ecossistema. Então todas as pessoas que participam do processo precisam ter se expressado, ter sido valorizadas, ter participado ativamente de todas as etapas. Como a gente faz isso? Utilizando conceitos como democracia, gentileza, aprendizagem mútua, respeito pelas diferenças, são características fundamentais de todo o processo educomunicativo. A educomunicação, ela se baseia nos processos técnicos e teóricos da comunicação e das artes. Então ela pega esses processos e encharca com essas características que a gente acabou de falar, produzindo assim uma nova maneira de construir conhecimento através das vias de expressão. E eu sei que a gente vai analisar aí alguns processos já construídos para entender um pouco melhor sobre o que é educomunicação através dessas coisas mais concretas, mas eu vou falar sobre uma que eu gosto bastante, que é a produção audiovisual. A produção audiovisual tradicional, ela tem, por exemplo, cargos como diretor, diretora, câmera, operação de áudio, roteirista. Numa produção audiovisual tradicional, cada pessoa cumpre o seu papel e está construindo uma parte ali, ela às vezes nem participa do todo, né? Ela só produz a sua parte e depois vai embora para sua casa, se desenvolveu dentro da sua especificidade, né? Do seu conhecimento ali, da sua partezinha da produção audiovisual. Agora, um processo audiovisual educomunicativo, o ideal é que todos e todas participem de todas as etapas da produção. Então a gente pode até ter alguém desempenhando o cargo de direção, só que essa pessoa precisa compartilhar a direção geral do filme com todo mundo que está ali. Todo mundo precisa ter a sua opinião atendida, todo mundo precisa concordar com o produto final. Então o processo de produção audiovisual educomunicativa, ele é muito mais complexo do que um processo de produção audiovisual tradicional. Afinal, não é fácil fazer com que cada
fazer com que as pessoas acompanhem todas as etapas de um processo de produção audiovisual, entendendo e aprendendo com todos aqueles instrumentos que estão ali. Então, na hora de fazer uma entrevista, todo mundo tem que estar a par das perguntas que vão ser feitas, todo mundo precisa concordar com as respostas que forem selecionadas para o filme, todo mundo precisa concordar com a maneira como a câmera está gravando, o que está gravando, como é que vai editar depois. Tudo isso precisa sempre ser em consenso geral. É por isso que é mais complexo, é por isso que é um pouco mais difícil, mas é por isso também que no final a gente tem um filme em que todo mundo é um pouco apaixonada pelo produto, independente da sua qualidade técnica, né? Aí a gente chega aqui na construção de um segundo conhecimento geral sobre o processo educomunicativo. Em todas as peças educomunicativas, a prioridade não é o produto final, por exemplo, não é o filme, mas sim o processo de produção daquele filme, o processo de produção daquele feed no Instagram, o processo de produção daquela música, daquele programa de podcast, daquele quadro, daquela fotografia, daquela exposição. Então, o processo de produção ele é sempre coletivo, essencialmente coletivo e democrático. Olha aí como pode ser mais complexo, mas também ele é muito mais assertivo. E por fim, para que serve uma peça educomunicativa? Bom, se a gente está falando aqui que o resultado de uma produção educomunicativa, né, do ponto de vista da qualidade técnica, às vezes não é tão bom porque a gente não dá prioridade a isso. Para que a gente vai fazer então? A educomunicação ela trabalha pelo processo, porque durante o processo as pessoas, ao fazerem o exercício de se expressarem, ao serem provocadas, ao desejarem falar sobre as suas experiências, sobre as suas denúncias, sobre os seus modos de vida, a gente contribui para uma peça que fica ali um registro da nossa experiência e que pode ser compartilhado, divulgado para, hoje em dia, pode ser compartilhado e divulgado para pessoas em todo o mundo. Então, se a gente está falando de um produto educomunicativo, a gente não está falando de uma marca, de um serviço, da opinião de alguém, de uma empresa, a gente está falando sobre a opinião coletiva, né, de um grupo, a gente está falando sobre a experiência de um território, a gente está falando sobre o desejo de muitas pessoas e é por isso que é muito importante. Como potência de denúncia, como potência de anúncio sobre as nossas experiências, por novas formas de olhar o mundo, para a criação de novos sistemas mais saudáveis e mais justos de lidar com o nosso planeta. Então é por isso que a educomunicação hoje é identificada como um dos conceitos mais capazes de nos ajudar nos nossos enfrentamentos sociais, culturais. Então, recapitulando, pessoal, educomunicação, o trabalho com educomunicação não é simplesmente incluir uma mídia ou trabalhar com tecnologia, mas sim provocar, promover o exercício participativo da produção de uma peça, que pode ser uma produção audiovisual, um feed de Instagram, uma página de site, um blog, uma revista em quadrinhos, um filme, uma música, uma peça de teatro. Então a gente pode trabalhar, a gente pode escolher qual é a nossa via de expressão, com qual via de expressão artística a gente quer trabalhar e precisa encharcar esse processo de criação, de produção, de conclusão de peça desses conceitos que a gente falou nesse vídeo. Então, o importante na educomunicação é o deslocamento de eixo comunicativo. Vou explicar melhor. A gente passar de simples receptores e receptoras da mensagem midiática para produtores e produtoras dessa mensagem, autores, autoras, nós falando por nós mesmos, né? Nós mesmas, a gente ouve bastante se falar sobre isso e essa é a mensagem principal da educomunicação, a gente poder se expressar, poder falar sobre os nossos problemas, sobre as nossas vitórias, sobre as nossas histórias e incluir o nosso modo de vida na história oficial do mundo. E por último, pensar que podemos não ter conhecimento técnico qualificado o suficiente naquele momento, podemos não contar com estrutura técnica como câmeras caríssimas, plataformas de edição, o que for necessário para produzir aquela peça escolhida, podemos não contar com grandes campanhas de divulgação, mas o interessante é a memória que fica daquele processo de produção, o quanto a gente aprendeu ao exercitar a produção daquele processo, o quanto a gente colocou de si mesmo, o quanto a gente emprestou da nossa história e o que a gente aprendeu a ouvir também atentamente
a história das outras pessoas que estão compartilhando aquele processo com a gente. Então imagina se a gente consegue colocar essa potência, né, esse exercício tão potente para discutir temas socioambientais que são extremamente relevantes, extremamente importantes para mudar a maneira como a gente cuida da nossa casa, da nossa vida, do nosso planeta, do nosso entorno, né, do nosso bairro, da nossa cidade. A educomunicação é direito de todos e todas e a gente precisa se apropriar desse processo para que a gente possa participar ativamente do mundo. Um grande abraço em todos e todas e ótima conferência infanto-juvenil para todo mundo. Cara, são 4h30. Cadê o Wendel? Sei lá, cara, ele falou que ia vir já. Liga pra ele aí. Tu vai vir, cara? Tá bom. Cara, disse que não vai vir. Diz que a rua dele tá toda alagada e ele não vai conseguir chegar aqui pra fazer o trabalho que a gente tem que entregar segunda-feira. O que a gente vai fazer então? Cara, precisa de fazer um filme. Sim, um filme, mas de que? Ação, romance? Um filme pra conscientizar o pessoal sobre os problemas climáticos que estão acontecendo no nosso estado. Sim. E a gente podia, talvez mostrar eu e tu assim conversando. E a gente vai mostrar, como... Porque a gente pode ensinar o pessoal a fazer um filme sobre isso também. Sim. É um filme sobre um filme. Da hora. E aí, a gente vai mostrar o Renato mexendo no áudio, o João editando e o Wendel gravando, entendeu? Sim. A gente pode mostrar até a parte da gente atuando por fora, entendeu? Acho que isso é uma boa ideia. A gente pega uma câmera emprestada de algum amigo nosso e a gente grava o bagulho. Acho que é isso. A gente tem um monte de coisa assim pra editar, dá pra fazer até pelo celular. Acho que a gente consegue dar um jeito. Vamos tentar, né? Ficou bom? Ficou bom? Não, vocês claramente estão olhando no celular para ver o roteiro. O JP gaguejou o tempo todo. Não ficou bom, desistam. Putz. Vai entrar o Renato ali, o João, entrou no lugar de vocês e tem que fazer alguma coisa melhorzinha. Fazer o que, né, cara? Cadê o Wendel? Olá pessoal, eu sou o Felipe e começo agora a conversar, a trocar ideias com vocês rumo à nossa Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, nessa 6ª edição que traz, como vocês já ouviram um pouco da minha colega, o aporte da educomunicação para a gente pensar estratégias, pensar dinâmicas e pensar formas de envolvimento da nossa comunidade escolar até o nosso encontro presencial. E nessa jornada que a gente começa agora, o que a gente já acabou de assistir é um primeiro vídeo feito por um grupo de estudantes que se transforma no nosso primeiro exemplo para a gente começar a entender que ferramenta é essa que nos auxilia demais para a gente conseguir engajar as pessoas, engajar os participantes, e não tem restrição de idade, não tem restrição de saber mais ou saber menos. Pelo contrário, a educomunicação, ela começa agora com esse vídeo, a gente vendo e entendendo que ele é um processo, acima de tudo, de cooperação entre as partes, de formação de uma equipe, de um conjunto de pessoas que se reúnem em prol de um tema que precisa ser central na elaboração de um filme. E esse tema, no nosso caso, né, logicamente, são as questões ambientais do nosso território. E aí eu começo a pedir para vocês prestarem atenção, e se quiser depois assistam de novo o vídeo que vocês viram desse conjunto de alunos de uma escola aqui do Rio Grande do Sul, que começa o vídeo, se vocês perceberam, quando fala ali num telefonema sobre enchente, sobre alagamento. Então, o primeiro momento que a gente pode destacar ali é que existe um mote, existe uma trama central, uma motivação para eles estarem se organizando daquela forma. Primeiro,
Obviamente, nesse caso, foi a sugestão deles fazerem um vídeo para nós, para trocar essa experiência conosco, e eles elaboraram essa forma de um filme dentro de um filme. Eles precisavam se reunir para falar, através do audiovisual, de um tema ambiental da sua comunidade. E não à toa, eles começam naquele telefonema dizendo que um dos participantes não pode ir porque, lógico, tem um alagamento. Aí começa a nossa história. A educomunicação ela é feita desses pequenos arranjos que vão demonstrando para nós qual a intencionalidade. Claro que nesse exemplo que vocês acabaram de assistir, tem um objetivo motivacional esse vídeo, né? Tanto que ao final eles terminam falando do se reúnam, façam filmes. Então essa proposta que consistia em eles mostrarem para nós alguns pequenos arranjos, a gente começa falando isso, do tema. Segundo item, se vocês repararem, em alguns momentos ali da fala, logo no início, eles vão organizando uma equipe do que precisa para filmar. E o que precisa? Eles vão dar alguns exemplos ali, que é alguém que cuida do áudio, alguém que cuida da edição, alguém que cuida da parte de atuação, alguém que vai filmar. Tudo isso vai demonstrando para nós que o processo educomunicativo ele é feito, como eu disse no início, por um sistema de cooperação e também de reconhecimento das habilidades e competências que vão estar envolvidas nessa equipe, nas quais alguns participantes gostam mais de trabalhar com uma parte do processo audiovisual, outros participantes gostam de outras etapas. Então, ao longo desse percurso, vocês vão encontrar diversos estudantes que muitas vezes não vão querer aparecer na câmera, aparecer na frente das câmeras, mas eles vão aparecer de outra forma sim, na elaboração de um roteiro, na pesquisa para fazer o roteiro, ou como eles dizem ali, na edição. Então o processo de corte, de bolar essa história a partir de uma tecnologia que de forma simples no celular eles conseguem fazer cortes e montar essa trama. Outro vai cuidar do áudio, da possibilidade sempre que a gente tem que ter de qualificar essa saída, essa gravação de áudio, porque como a gente usa ferramentas que eles também apontam ali que são muito simples do ponto de vista da tecnologia, por isso vocês não precisam ficar preocupados, né? A captação de áudio vai ser fundamental. Então eles também diagnosticam isso para nós ali de quando eles estão tentando bolar o filme deles. Eles vão reconhecendo as partes envolvidas. Então, edição, roteiro, atuação, direção, captação de áudio, criação de arte para depois fazer a publicidade desse vídeo na sua própria comunidade. Esses atores que vão estar presentes com as suas diferentes habilidades é um processo de reconhecimento mútuo entre as partes, entre professores, gestão escolar, alunos, estudantes, pais, pessoas da comunidade que, em suas diversas competências, podem contribuir para esse material, que, como eles dizem ao final, o importante no primeiro momento é fazer. E fazer em que suporte? O exemplo que eles deram ali e a utilização deles, basicamente é o celular. Essa é uma ferramenta que possui diversas estratégias que hoje os alunos acessam e demonstram que a possibilidade de fazer um produto educomunicativo passa muito por essa estratégia do uso de uma tecnologia que está nas nossas mãos. Por isso, pessoal, incentivem, criem maneiras de juntar os seus estudantes para, nesse sistema de cooperação, criar o seu primeiro conteúdo. Esse primeiro vídeo que a gente assistiu é só um drops, uma pílula, para a gente ver uma simplicidade. Vocês reparam que tem basicamente um cenário, uma câmera estática, não requer alta tecnologia, mas requer sim elaborar a proposta de história. Nesse caso era sobre as enchentes, alagamentos no Rio Grande do Sul, que é a nossa questão ambiental, e eu falo aqui de uma cidade que foi altamente impactada. Então eles, com esse motivo, de uma forma muito singela, começaram um vídeo, colocaram no ar, e hoje a gente pôde assistir esse material. Então, o que eu peço agora é que a gente use como exemplo, a gente consiga perceber nessa estratégia várias alternativas que a partir de agora e com outros vídeos a gente começa a assistir. Vamos pro próximo?
Desde a nossa infância, somos treinados a consumir de maneira desenfreada. O apelo ao consumismo chega por meio de propagandas de TV e internet. Na fase adulta, isso piora. Reflita, você realmente precisa de tudo isso? E aí pessoal, sou eu aqui de novo, o Felipe, e como a gente já se conhece um pouquinho do primeiro vídeo, eu também quero contar, pra gente se aproximar aqui, que eu também sou professor da rede pública aqui no Rio Grande do Sul. Então essas estratégias que eu acabei de comentar daqueles estudantes, ou de outras, elas também são muito à luz dessas práticas, dessas ferramentas da educomunicação que eu venho aplicando aqui na minha realidade e também compartilhando com alguns outros colegas. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se trocando essas ideias e aí vocês vão poder replicar no seu território um processo de educomunicação, que é o que a gente deseja para o nosso encontro até lá, né? O nosso encontro que cada comunidade possa criar sua mobilização à luz desse suporte educomunicativo que se dá, como a minha colega já falou, por diversas ferramentas e agora a gente acabou de assistir um segundo vídeo. Esse segundo vídeo, vocês devem ter reparado que ele é um pouco diferente. Ele, ao contrário do vídeo dos meninos, ele tem uma dinâmica de movimento diferente. E que nome a gente dá para aquele processo que vocês repararam em que a câmera ia se afastando, mas ali, naquele afastamento, tem uma situação bem interessante que é técnica, que vocês podem aplicar nos seus vídeos também, que é um plano sequência. O plano sequência é uma estratégia bastante utilizada no cinema e muito na educomunicação, e ele se distingue de outros planos e de outras formas porque ele não tem cortes. Ele é feito todo em um único take, ou em uma única tomada, como a gente fala também dentro do set, que a gente sempre monta. E aqui vem mais uma dica. Montagem de set é essa arrumação, essa organização, cada um com aqueles papéis que eu disse no outro vídeo, e que todos saibam, toda equipe em cooperação saiba que nesse set é preciso um conjunto de regras para que seja feito um bom vídeo, um bom material e que ao final tenha um bom processo educomunicativo em que todas as partes puderam, nesse set, dialogar. E aquele set que vocês viram agora do plano sequência, exatamente na rua, é um ambiente externo, ou seja, em que ele tem uma série de outras interferências que não aconteceu no nosso vídeo anterior, então ela exige um cuidado e o que redobra, né, a preocupação desses cuidados no momento de um plano sequência, já que eu não posso desligar a câmera e fazer um corte e recomeçar nessa modalidade. Ela precisa ser toda ensaiada, gente, como um teatro, em que todos os atores que vão participar nesse set ali dessa sequência saibam exatamente o que precisam fazer, como se fosse uma coreografia, uma dança. E o que vocês assistiram é um vídeo de um grupo de professores da cidade de Leme, em São Paulo, na qual a gente pôde fazer um processo educomunicativo de formação e que esse vídeo é resultado, né, um dos vídeos que resultaram desse processo, e a gente resolveu separar ele aqui para vocês exatamente por isso, pela qualidade dele e sobretudo pela possibilidade que ele nos dá técnica de vocês entenderem algo que vai facilitar. Quando a gente tem uma dificuldade na tecnologia ou a gente está em condições mais delicadas de realizar um trabalho mais elaborado, porque não dá, na nossa realidade de professor, de pesquisador, em que a gente tem um dia a dia muito dinâmico, a gente também precisa, muitas vezes na educomunicação, optar por essa possibilidade de fazer o simples, lembrando, né, que o ótimo às vezes é inimigo do bom. Então a gente precisa fazer materiais que comuniquem, que dialoguem com a comunidade. Não é nenhum produto de Hollywood, de cinema, que tenha que ter um acabamento perfeito. Ele precisa ter cuidados mínimos dentro daquilo que a gente se colocou a fazer. Lembrando, fundamental, uma questão ambiental que precisa ser colocada para o grupo, para esse coletivo que vai fazer o vídeo, ela é como se fosse a nossa explosão de ideias. A partir dali, dessa questão ambiental que o território nos oferece para pensar, o grupo
vai começar a elaborar aquilo. Um roteiro, uma história mínima e, no caso desse vídeo que a gente acabou de assistir, uma forma técnica de elaboração, que foi o plano sequência, porque como eu estava falando para vocês, ele permite uma simplicidade do ponto de vista de não ter edição, ou seja, de não ter vários takes, várias tomadas, né, várias sequências, são todos termos válidos, em que a gente precise colar um no outro e muitas vezes a gente está sem a ferramenta disso, ou por algum problema no celular ou alguma situação. Então eu tenho uma estratégia, que é fazer o plano sequência. Ela exige esse cuidado da coreografia. E qual era o mote, qual era o tema do vídeo que a gente acabou de assistir? O consumismo. Nós vimos 8 colegas professoras se dividirem em diferentes etapas daquele vídeo, em que uma personagem principal caminhava e vinha ao encontro de outro grupo que vinha na sua direção e adicionava um elemento que vinha nos trazendo a condição do consumismo dentro do vídeo. Tanto é que existe uma frase-chave, mote desse filme de educomunicação que a gente acabou de assistir você realmente precisa disso tudo? Essa era a chave para a elaboração do vídeo. E eu acho que todo mundo conseguiu perceber essa mensagem, entender o que o vídeo quis dizer. Nós já assistimos vários vídeos sobre essa questão do consumismo, mas olha como um material feito com o rosto das pessoas da comunidade, com a técnica que surge de um grupo em cooperação, com as estratégias várias que um ambiente externo pode nos dar, como um pequeno vídeo de menos de 1 minuto, usando uma técnica de plano sequência, é altamente comunicativo sobre uma situação. Eu duvido vocês não assistirem ele 2 vezes, porque ele é muito bom, ele é muito prático. À medida que a personagem avança e vai se colocando os objetos, mesmo num curto período de tempo, a mensagem está lançada. E a educomunicação é isso, é uma capacidade de gerar um entendimento muito ágil sobre quem assiste, com o rosto, com o jeito, com a forma de fazer de vocês, daquilo que vocês cotidianamente trabalham no território e como lidam com os diferentes temas socioambientais, mas que agora ganham essa versão no audiovisual, pela própria comunidade escolar, pelos próprios atores sociais desse bairro, seja onde for. Então, o que a gente fez hoje foi assistir 2 materiais que são os nossos pontos de partida para o nosso próximo encontro, a gente continuar aprofundando temas, possibilidades, técnicas e mais, conhecendo trabalhos de colegas ao longo de todo o Brasil fazendo educomunicação. Até a próxima!